Oi, meu bem, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um Protagonizando. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha só, novembro. Gente, nesse mês eu completei um ano aqui com vocês, no Protagonizando. Tive bastante batalhas, né? Porque querendo ou não, estar aqui na frente é muita responsabilidade, né? Cada pessoa fantástica que chega aqui na frente e saber como perguntar, como questionar, foi um processo de crescimento e maturidade incrível, sabe? Não tenho como descrever, né, essa oportunidade em relação aos meninos, né, do Pode Despertar, que sempre estiveram aqui presentes e ajudando, incentivando em tudo que precisa. O Alan, que está aqui também, o Danilo, são pessoas fantásticas que ajudam esse projeto, né? E me acompanham nesse processo. E obrigada a vocês que acompanham o Protagonizando, porque se não fosse vocês aqui, esse programa não iria acontecer, não é verdade? Então eu sou imensamente grata pela confiança do Pode Despertar, pela confiança de vocês, grata a Deus e a cada convidado, né, que aceitou o convite e esteve aqui presente. Agora, sem muitas delongas, quero falar pra vocês que eu não estou mais com o meu cabelo de Mona Lisa. Vocês viram que eu dei uma cortadinha nele. Eu tô olhando aqui no retorno pra ver como que tá. Gente, tá quase natural. Olha isso aqui. Tá bonito, não tá? Eu tô gostando. Tô quase uma morena. Vamos pra nossa convidada, que vocês não estão aqui pra ficar admirando meu cabelo, né? O tema de hoje: como despertar o seu poder interior. Forte, hein? Muito bom. Como vocês sabem, eterno aprendiz aqui. E a protagonista dessa noite, ou à tarde, né? Ou amanhã, não sei que horário que você vai assistir, é a Fabiana Martins, terapeuta em sexualidade sistêmica há mais de 15 anos. Gente, é cada tema aqui, né? Nossa, eu já tava aqui conversando com ela nos bastidores, empolgada. Eu falei, nossa, eu amo falar sobre isso, adoro isso. E vocês vão gostar. Não percam, assistam até o final. Ok? Fabi, seja muito bem-vinda ao Protagonizando. Estou muito feliz em te receber aqui. Tenho certeza que você vai agregar muito nas nossas vidas. Obrigada pelo convite. Você disse que agora, mês de novembro, completou um ano, né? Sim. E o mês do meu aniversário é um presente estar aqui. Olha! Fiz aniversário semana passada e acompanho. Eu lembro quando você recebeu a proposta do projeto e te acompanhei em rede social e estava aqui, ó. Eu quero, e chegou a hora. Olha Fabi, só! vem aqui comigo. E eu venho com muito prazer, muita honra, cada vez mais levar a nossa voz, né, para as mulheres. O meu propósito é transformar. E eu acho que a cada sementinha, seja aqui uma conversa de 30 minutos, que a gente consiga colocar uma sementinha ali, já valeu a pena e faz parte do propósito de vida. Com certeza. É muito bom, é gratificante demais. E cada pessoa que senta aqui e conversa, eu falo, gente, não tem um roteiro específico que a gente segue aqui, porque as perguntas que eu faço são perguntas, dúvidas minhas mesmo, que em relação ao que a pessoa faz, como que funciona isso? Me explica. Nossa, e esse ponto aqui? Você vai aprendendo. Então, assim, se sintam à vontade também para fazer perguntas para a convidada desse dia, que agora o protagonizando ele é gravado, né? É Mas ao vivo. era ao vivo. Então eu às vezes esqueço, sabe, de uns detalhezinhos. Mas vocês já estão acostumados, né? Então tá tudo certo. Fabi, explica pra gente primeiro o que seria sexualidade sistêmica. Ótimo. Vou me apresentar um pouquinho, pode? Com certeza, por Meu nome é favor. Fabiana Martins, sou terapeuta de sexualidade sistêmica e treinadora comportamental. Meu nicho principal é o feminino, são as mulheres. Durante os meus 15 anos de atendimento consultório clínico, eu senti a demanda, a necessidade das mulheres de se aprofundar um pouquinho mais. E foi aonde me levou para a sexualidade. Tá? A sexualidade, existem muitos tabus, existem muitas crenças, então eu confesso para você que eu tive uma resistência em entrar nesse nicho. Eu atendia, eu falava sobre isso, eu estudei muito sobre isso, eu vivenciei muito. A minha maior dor de vida é o aborto, né? Eu passei por quatro abortos espontâneos, então eu tinha uma ferida
feminina relacionada à sexualidade muito grande. E aí, entrando na minha dor, eu fiz dessa dor uma força, porque em situações diferentes eu percebi que as mulheres também tinham dores relacionadas à sexualidade. E eu percebi comigo mesma que tratando a minha dor feminina, isso me potencializou muito na vida. E essa potência que eu falo não é de ser melhor que ninguém, nem nada disso. É a potência do autoconhecimento, é a potência de colocar limites, é a potência de assumir quem eu sou, é a potência de reconhecer a minha essência. E isso fez toda a diferença. Foram 11 anos de treinamento. Primeira vez que eu fiz um treinamento, há 13 anos atrás, eu saí de lá dizendo assim, é isso que eu quero para minha vida. O que acabaram de fazer comigo, eu quero fazer com as outras pessoas. E foi assim, a virada de chave. E aí eu entrei para o atendimento clínico. E mais a sexualidade mesmo, eu tive uma resistência até que chegou uma hora que honro muito, né, a vida dela em minha vida, e ela disse assim, hoje você vai fazer uma palestra sobre sexualidade. Nós tínhamos mais de 60 pessoas. Eu disse, eu? Ela disse, sim. Você é muito forte com isso. E você vai fazer uma palestra. Confesso que eu me tremi inteira aquela situação, mas foi um sucesso. Eu amei. E dali eu saí falando, esse é o meu lugar. E a partir dali eu não parei mais de falar sobre sexualidade sistêmica. E por que eu trago a parte sistêmica para a sexualidade, tá? Hoje em dia a gente encontra muitos sexólogas. Eu não sou sexóloga, não tenho formação nessa área. A minha área é a área terapêutica. Qual a diferença? A sexóloga, ela trabalha a parte anatômica, tá? E eu trabalho a parte traumática, eu trabalho a parte terapêutica, o porquê que eu não encontro aquilo que eu gostaria, o porquê. Então eu trabalho os porquê, eu trabalho a raiz do problema, tá? E por que eu trouxe a parte sistêmica? Eu tenho uma formação, sou consteladora sistêmica, e eu agreguei as técnicas percebendo que tudo vem do nosso sistema familiar. Tudo vem das nossas crenças, tudo vem daquilo que nós vivenciamos de 0 a 7 anos na nossa infância. Aquilo que eu vejo como relacionamento, aquilo que eu vejo como sexualidade, aquilo que o meu primeiro amor, meus primeiros amores são os nossos pais. Então, ali no clã familiar, a gente aprende a amar, a gente aprende a se sociabilizar e a gente aprende sobre sexualidade sem saber o que está aprendendo. Nossa. E depois a vida adulta rotula. E aí nós temos aqui aquele parâmetro como realidade. Né? E aí a gente se junta, temos parceiros, parceiras, e aí a gente percebe que vem crenças e vem aprendizados diferentes, é onde começa o emaranhamento de relacionamento. Então foi aí que eu juntei as técnicas, né? A sexualidade com a parte sistêmica. Legal. Esse ponto, você chegou a ter dificuldade no seu relacionamento também? Pra surgir esse interesse ou não? Sim, Emily. Eu me casei querendo ter filhos, né? Minha grande propósito era ser mãe. E eu engravidei, e aí eu tive uma perda espontânea. Dentro da estatística é normal, né? A idade, eu já estava acima dos meus 28 anos. Vamos para o segundo filho. E no meu segundo filho, eu perdi novamente, tive uma outra perda espontânea. E dessa segunda perda, meu relacionamento se desvinculou. Por quê? Porque eu estava olhando para a morte, eu estava olhando para a dor, para a minha maior dor. Né? E a minha dor também era a dor dele. Só que nós, mulheres, temos o hábito de achar que por eu ter passado por uma curetagem, um processo cirúrgico, a minha dor é maior. Eu acho que a impotência deles de não poder fazer nada, não porque eles não estão sentindo no físico, né, mas sim no emocional, é tão grande quanto a nossa. Só que eu não entendia isso. Até porque eles são vistos como os provedores, né? Exato. Falar, a dor não é sua, quem se internou, quem tomou medicamento fui eu, menosprezando a dor dele. Então, isso fez com que a minha relação fosse se distanciando. E foi aí que eu fiz o meu primeiro treinamento comportamental, para olhar um pouquinho mais para minha relação. Ali eu estava num ponto que se eu não olhasse para a relação, ela ia se perder. Eu amo muito meu marido, nós estamos juntos há 22 anos. Nossa, que lindo. Nós estamos juntos há 22 anos, temos uma história linda, começou tudo na faculdade, e ali ela ia se perder. Até que eu olhei para o relacionamento, ele também foi olhar para o relacionamento, ele também optou em entrar no autoconhecimento, e um foi olhar para o outro e dizer, pera, esse não é o caminho. Porque nós tínhamos relação somente para engravidar, sabe aquela história? É o horário certo, a temperatura certa, tudo certo. Então, a minha relação sexual era voltada à gravidez.
E isso estava acabando com o nosso relacionamento. Quando nós olhamos um para o outro e quando nós relaxamos e estávamos remando para o mesmo lado e dizer a minha dor é a mesma que a sua, eu te acolho e você me acolhe, eu engravidei pela terceira vez. E dessa terceira vez que eu engravidei, não foi proposital, foi numa viagem. Nossa, nós falamos, vamos viajar, agora vamos curtir a vida. E eu engravidei da minha filha, que hoje, o mês que vem faz 15 anos, minha filha. E dali eu tive uma gestação extremamente tranquila. Eu trabalhei de manhã e tive minha filha à tarde. Você tem uma filha de 15 anos. Eu tenho uma filha que completa agora 15 anos. Linda e maravilhosa. Que legal. E foi a partir do momento que nós paramos de olhar para a dor. E aí depois que veio minha filha, 1 ano, nós resolvemos ter outro filho, né? E eu tive outra perda espontânea. E depois minha filha já completando 3 anos, mãe, eu quero irmã, eu quero irmã, eu quero irmã. Me senti um pouco pressionada e fora a vontade também que eu estava. Eu engravidei novamente, eu tive outra perda espontânea. Até que eu estava na coretagem dessa quinta gestação, e a enfermeira diz assim: você já parou para pensar que ao invés de você dizer que você teve 4 perdas, você tem um milagre? Porque tem mulheres que não conseguem o que você conseguiu. E ali ela foi enviada por Deus, porque uma chavinha virou. De eu dizer, eu tenho que olhar e agradecer. E agora eu vou parar de tentar engravidar, eu vou aproveitar o que eu já tenho. Nisso minha filha tinha 3 anos, né? Eu diria para você que eu aproveitei desde o dia que eu peguei o positivo até hoje. Eu curto muito a maternidade, é uma pilastra muito forte para mim, né? E não à toa veio uma menina para eu trabalhar ainda mais o meu feminino. Agora com 15 anos tem aquelas afrontas, sabe? De que a mãe é quadrada, de que então eu tô indo para uma outra fase bem complicada, mas a gente se entende super bem, as dificuldades naturais da própria idade. Mas com certeza essa dificuldade e essa dor estava fazendo com que o meu relacionamento se acabasse. Hoje de manhã, eu e o Bruno estávamos fazendo caminhada. E aí a gente, no processo da caminhada, vem alguns insights, a gente fica conversando, né? E aí a gente entrou no ponto: o que você prefere? Chegar na linha, estar na linha de chegada ou o caminho? O que é mais O processo, a chegada, né? o processo, o percurso ou a linha de chegada? E aí ele falou assim: a linha de chegada. Eu falei, por quê? Ele, porque eu vou trabalhar por um objetivo de chegar lá. Mas... Aí eu falei, mas às vezes quando a gente só pensa na linha de chegada, a gente não consegue observar o que está acontecendo no processo. E aí a gente pode acontecer de passar por cima de algumas coisas ou não desfrutar daquele processo só pensando naquela linha de chegada. E é basicamente isso, né? E às vezes você não chega na linha de chegada. Não chega na linha de chegada. Por quê? Porque você não está valorizando o processo. O processo é tão importante quanto a linha de chegada. Sabe por quê? Dentro de cada nicho, obviamente, mas o processo você vai conhecer pessoas, você vai ter experiências, aprendizados, e tudo vai depender do que você está passando para onde você quer chegar. E se eu não absorver o suficiente, eu pego muita situação assim, Emily, a pessoa focar tanto na linha de chegada, normalmente muito relacionado à vida profissional. E quando chega lá, tá sozinho. Sabe por quê? Porque não aproveitou o processo, não aproveitou as pessoas que estavam fazendo parte daquele processo, não aproveitou o aprendizado. Conseguiu chegar cansado, bem-sucedido e sozinho. Aí entra no estado de depressão. Será que era isso mesmo que eu queria? Nossa, mas eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto para chegar aqui, não era só isso. Né? E não é porque era só isso. Então, todos os processos têm que ser vividos com calma. Transição de carreira. Eu pego muita situação de transição de carreira e as pessoas, ao invés de agradecer o que está vivendo hoje, né? Hoje eu estou na empresa X, eu quero chegar na empresa Y. Mas agradeça. Agradeça o seu chefe, agradeça o que você está passando para que você possa dar o segundo, o terceiro e o quarto passo. Senão você vai ficar se frustrando ali, ó, naquele processo, porque não está absorvendo, não está aprendendo o suficiente. Então eu diria que o processo é tão importante quanto a linha de chegada. Isso daí é fantástico. Porque o processo é a troca, né? O aprendizado maior é no processo. Pensa comigo, Você cresce ali naquele processo, né? Eu vou fazer uma associação com a sexualidade, né? As pessoas falam muito sobre chegar no ápice da sexualidade, que é um orgasmo, né? Se você não aproveitar o processo e não fizer o processo ali de uma forma íntegra, de uma troca, de uma coisa gostosa, né? Chegou na linha de chegada, chegou na linha, acabou.
E as pessoas começam pensando no fim, Sim. ao invés de pensar no processo, que é tão bom para que o fim seja relaxante. Não, a gente já entra, né? A maioria entra pensando no processo final, na reta final. Porque para termos uma boa relação sexual, são 4 passos. E a gente só pensa no último. E o último acabou. A gente precisa entender isso. O último acabou. Então vamos viver passo a passo do que tiver que São viver. 4 passos? São 4 passos. Eu vou te interromper só um pouquinho. Alan, você poderia, por gentileza, fechar a porta, que eu acho que tá aberta. Gente, bastidores, aparece aqui, né? Nós estamos aqui e eu tô prestando atenção na Fabi, mas eu tô escutando lá. O fundo, né? É o fundo. E aí acontece, né, essas coisinhas. Olha, eu tô igual o Edward agora. Branca igual não sei o que aqui. Obrigada, Alan. Continue os 4 passos. Os 4 passos para que a gente tenha êxito, para que a gente tenha troca, né? Então, primeiro, deixar claro que o sexo é um ato que está dentro da sexualidade. Sexualidade não está vinculado diretamente ao sexo. O que é sexualidade? É a intimidade que nós temos com a gente mesmo. O sexo é a troca que eu faço com o externo. Só que hoje em dia as pessoas não têm intimidade, não têm autoconhecimento e já querem ter essa troca, né? E aí é onde existem os emaranhamentos. Mas, já que estamos falando sobre a troca existem 4 passos. Primeiro, aquele flertar. Sabe, eu jogo para você um interesse, aquele olhar. Sabe quando o casal tem alguns códigos, né? Um perfume, uma roupa, e aí já começa a dar aqueles sinais de que, opa, eu tô te vendo e você está me vendo. Isso pode ser via WhatsApp, né? Eu sempre dou essa dica. Crie um grupo, você e seu marido. Um grupo só da sexualidade de vocês, só da intimidade de vocês, né? Primeiro, para ter essa aproximação. Crie um dia no mês, né? Dia 21, dia do que vocês se conheceram, para aquele dia vocês falarem ou praticarem. Fabi, mas sexo com hora marcada? Sim. É como se pagar boleto, sabe? Sexo com hora marcada, sim. Sabe por quê? Hoje em dia, as coisas, o tempo vai consumindo. E quando a gente vai ver, a gente só dá desculpa sobre o cansaço. Tô cansada. Preciso ler. Preciso fazer isso. E vai deitar com o celular na mão. E aí isso vai dispersando. Então, primeiro, esse flertar, que pode ser via WhatsApp, pode ser, né, um olhar, tal. Segundo, aquela troca, pele com pele. Observa a respiração. Observa ali se a pessoa tá íntegra naquela história. Nós mulheres, né, nós temos aquela visão mais integrativa de que eu tô ali, mas eu tô pensando aqui, eu tô pensando aqui. Não, esteja no estado presente ali com o seu parceiro. Terceiro, é o ápice. Quando os dois chegam aonde deveriam chegar. E o quarto é quando os dois estão ali, deixando que o feromônio esfrie os dois juntos. O feromônio é o hormônio do prazer, é a dopamina, é o hormônio que a gente vai esfriando o corpo. Normalmente um vai para um lado, outro para o outro, ou dorme, ou vai tomar um banho, ou vai... Não, espera ali esfriar os dois juntos. Tudo isso faz parte de uma conexão. Fazer sexo com conexão. Isso é muito importante dentro de uma relação. Não cumpre papel. Faça estando ali de estado presente. Isso é muito importante. Bem importante. Um eterno namorado. Eterno namorado. Ah, mas Fabi, isso é impossível. Você tá romantizando. Eu tenho 22 anos de casado. E nós temos esse dia X do mês, que é um mês sou eu, um mês é ele. Me surpreenda. O nome do grupo é Me Surpreenda. Então, é levar para jantar, é colocar uma roupa nova, é mudar o perfume, é comprar um presente. Então, é assim, nós temos uma filha, às vezes temos dificuldade, mas ó, mãe, sogra, alguém, fica com ela. E hoje é dia de namorar, hoje é dia de jantar juntos. Eu não tô falando do sexo, eu estou falando da troca, da atenção um pro outro. Tá? Meu marido é personal e ele trabalha, ele tem um estúdio na parte de baixo e o meu consultório na parte de cima. A gente quase não se vê, né? São ambientes próximos e distintos e não tem tempo. A gente chega para quê? Para jantar e um olha para o outro e, ai, que cansaço. Por quê? Eu trabalho com atendimento. Eu falo o dia inteiro. Eu tenho conexão com as pessoas o dia inteiro. Energia. É troca de energia, isso é muito desgastante. E ele também. Só que o meu casamento não pode pagar por isso. Porque eu resolvi, eu optei, eu escolhi casar. E o meu casamento não vai pagar por isso. Então, às sextas-feiras eu paro às 15 horas. A partir das 15 eu me dedico à minha filha, à minha casa e como vai ser o nosso final de semana. Eu programo o meu final de semana com eles. E assim, tenho celular profissional, não me perturbe, eu estou dedicada, a não ser que eu tenha treinamento, mas eu estou dedicada à minha família. Às sextas à tarde, sábado e domingo, e eles sabem disso. E um dia na semana, só eu e ele.
Uma vez por mês, no mínimo, só eu e ele. Que é o dia 21, que é o dia do nosso casamento. Ai, que legal, gente. Isso é muito bom. E assim, vindo de uma pessoa que está casada há 22 anos, né? Porque lá em casa, né, eu e o Bruno, a gente preza muito por isso. E desde o começo, a gente vai fazer 3 anos de casados. E a gente gosta de cuidar dessa parte. Então, vira e mexe, eu chego no quarto, aí tem um ursinho, porque ele me dava o ursinho todo mês, quando a gente começou a namorar. Então, todos os meses ele aparecia com um ursinho na minha casa. Aí, de vez em quando, ele faz uma surpresa, eu faço algo pra ele. Isso é gostoso, é gratificante. Mas quando você vai conversar com pessoas que estão há 15 anos, há 20 anos casadas, a maioria fala assim: isso é porque é no começo. Deixa vir os filhos. Vamos ver se vai ser assim daqui 10 anos. Exato. Quero ver se vocês vão conseguir manter isso daqui a um tempo. E a nossa fala, né, o nosso pensamento gera um sentimento, né, Certo. sobre aquilo. E aí a gente filtra, né, faz o máximo que pode para filtrar. Só que nós não compartilhamos esse lado gostoso que nós temos dentro do nosso casamento com outras pessoas, porque parece que joga um balde de água fria. É porque, infelizmente, no começo, nós nos vendemos, né, por um relacionamento. Você vende a sua melhor versão, que é aquela paixão, aquela coisa inicial. Até ali, você tá no racional, você tá ali com intenção de, né? Então, eu vou mostrar a melhor roupa, minha melhor fala, minha melhor. E quando a gente se relaciona em muito tempo junto, as máscaras caem, digamos assim. Você vai viver aquilo de essência. E aonde está a sua essência? Está no seu clã familiar. Então, provavelmente, você vai trazer frases como essa. Ah, é porque é começo. Essas frases que desacreditando numa relação, por quê? Porque você viu isso lá atrás. Ou você viu um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico com seus pais, com a sua irmã. Algo, eu sempre falo assim, ó, Emily, dentro de uma consulta. Me fala um arquétipo. Me fala um relacionamento que pra você, você olha e fala assim, é isso que eu quero viver. As pessoas não têm. Não tem esse parâmetro que aos olhos é um relacionamento saudável, entende? Então vem muito para a crença de que eu vou me prender, ele vai me dominar, ela vai me dominar, casamento, prisão, é isso, é aquilo. Então vem muito dessas crenças e não acreditar que nós podemos sim. Primeiro passo, qual é a linguagem de amor do homem que eu me relaciono e vice-versa? E tem um livro, né? Tem as 5 linguagens do amor. Esse- Lindíssimo esse livro. Acho que todo casal tem que ter. Nossa, Colocou aliança, tem que comprar o livro. esse livro Faz toda a diferença, porque ali fala sobre o que é importante, porque normalmente o que é importante para mim, eu vou fazer para você. E a sua linguagem não vai ser a mesma, e eu vou me frustrar e você vai dizer, ela não me ama. E na verdade não é isso, é que essa é a minha linguagem. Por exemplo, a minha é qualidade de tempo. É meu marido virar e falar assim: reservei um restaurante. Vou te levar num lugar diferente para tomar um café da manhã. Ele me ama. E o dele é verbalizar. Ele fica assim: faz 3 dias que você não fala que me ama. Faz 2 dias que você. E para mim, estando junto, é eu te amo. Então eu preciso praticar o que é linguagem para ele, certo? E ele exercita praticar o que é linguagem para mim. E isso nossa, faz toda a diferença no relacionamento. foi muito engraçado, porque eu tentar. Você, quando vai ler o livro, você fica meio perdido, né? Tipo, Uhum. essa linguagem é a minha, então é isso que eu vou demonstrar pra ele. E não, né? Na verdade, é a maneira que você recebe e tem Isso. também a que o outro recebe. Gente, ele é fantástico. Aí eu descobri que a minha é tempo de qualidade, que entanto eu amo isso. E a dele também, palavras de afirmação. Ixi, ó, tamo ali, ó. Aí o que aconteceu? Eu achava que o dele também era tempo de qualidade, porque ele sempre faz isso. E não, na verdade ele está suprindo a sua, né? Porque tem a primeira e a segunda linguagem, né? Nós temos uma hierarquia, uma classificação de linguagem, né? E talvez a dele pode ser a A segunda. dele pode ser a segunda, mas palavra de afirmação, depois de um tempo eu comecei a falar mais coisas que eu percebia que ele gostava de escutar e, de fato encoraja ele. Parece que a nossa palavra encoraja. O fato, por exemplo, agora, né? Ele tá estudando muito, muito focado em relação ao inglês. E eu comecei a encorajar ele em relação a isso, mais ainda.
Então, amor, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu sei que você é fantástico em tudo que você faz. E, pra mim, parece que, como não é a minha linguagem do amor, não é palavras de afirmação, pra mim não causa tanto Impacto. efeito e impacto, mas pra ele causa. Isso, olha que importante. Essa é a diferença. Entender, são 5. Entenda. Tem um teste, né? Eu não sei se tem no final do livro, mas Tem um teste tem um no teste. final do E aí livro. você acaba sabendo essa classificação, né? Mas existem muitas pessoas, Emily, nós estamos falando, né? Você deu o exemplo do seu relacionamento, do meu, e nós estudamos muito e vamos muito para o autoconhecimento, né? Porque a base de um relacionamento, seja ele amoroso, seja ele profissional, familiar, amizade, a base é a inteligência emocional, né? A gente precisa entender, mas Fabi, o que é ter inteligência emocional? A gente se afirma em 4 pilastras da inteligência emocional. No meu ponto de vista principal, autoconhecimento. Se eu não me conheço o suficiente, eu vou exigir que o outro seja aquilo que nem eu sou. E aí a gente vai entrar num problema, numa situação emaranhada. Porque eu quero que você faça, eu vou criar uma expectativa sobre você. Então isso para um relacionamento amoroso é péssimo. Então, autoconhecimento. Saber quais são os meus limites, saber colocar não, saber falar para o outro, ó, até aqui é o seu território, daqui para cá é o meu território. Você não pode me invadir. Não perder a individualidade dentro de uma relação, né? E, primeiro. Segundo, o autocontrole. Eu tô feliz, eu não preciso da pirueta. Eu posso saber internalizar aquela felicidade e demonstrar de uma forma mais sutil, né? O autocontrole de que eu tô com raiva, eu vou sair quebrando tudo isso aqui. Não, eu não preciso quebrar. Mas o autocontrole de eu poder direcionar quais são os meus sentimentos e sensações no momento certo. Uma das nossas emoções mais poderosas é a raiva. A raiva é a única emoção que traz ação. As demais, sabe que o pessoal posta muito, né? Treinei na força do ódio, né? Treinei na força da raiva. Tem um sentido, tem um fundo de verdade ali, porque a raiva nos traz ação. Você tá com raiva, você fica parada? Não. Morrendo de raiva? Não. Você tá amando, você fica parada. Você fica ali admirando, a raiva te traz ação. Entende? Então, saber utilizar as nossas emoções. Por isso que eu trabalho com alto impacto. Canaliza a sua raiva, olha o poder, sente a potência da sua raiva, do seu ódio, do seu ressentimento e use isso a seu favor. Isso é autocontrole. Automotivação. Automotivação é não esperar do outro, do mundo externo, de uma internet, de um marido falar, de uma amiga e de uma vizinha quem você é. Você se motivar por você mesma. Hoje eu postei um vídeo, eu fui correr de manhã, tinha uma senhora de 67 anos, 7 horas da manhã, correndo, dançando e cantando numa pista Olha de isso. atletismo. Aí eu não deixei, não perdi a oportunidade, fui conversar com ela. Ai, filha, eu sou feliz, eu sou... Isso, ó, ela é por ela. E tá tudo bem. Eu tenho saúde, olha onde eu estou, tô num lugar bonito. Automotivação, não espere pelo outro. Ela tava sozinha. E estar presente no momento, Estar né? presente. E ela dançava e ela cantava. Coisa mais linda. Até postei, porque eu falei, eu não vou perder isso. Então, a automotivação, não espere. É você com você. Busque dentro de você aquilo que te pulsa, que fala assim, eu tenho tesão de viver. Eu tenho vontade de estar aqui fazendo isso, 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 aquilo. Busque isso dentro de você. Segundo, empatia. Se eu não me coloco, se eu não calçar o sapato do outro. Por quê? Todo outro, seja o marido, seja amizade, seja o que for, o que impulsiona o outro fazer o que faz é a história de vida dele. Porque ele acredita que é o melhor dele. Então eu virar e falar, tá errado, apontar o dedo e não me colocar no lugar dele, isso é uma injustiça. Porque eu posso até tentar falar algumas coisas, mas se a história dele leva ele àquilo, para ele eu vou estar errada. Então tenha empatia, compreenda e saiba fazer uma abordagem diferenciada, né? E a última é a habilidade de relacionamentos. Porque para a gente viver numa sociedade eu preciso entender até onde você pode me oferecer e você entender até onde eu também posso te oferecer para que você não exija de mim aquilo que está totalmente fora do que eu posso estar oferecendo. Eu me torno infiel a mim para poder oferecer isso para você. Né? Então, habilidades de relacionamento. Eu não gosto daquela menina que eu trabalho. Nossa, ela é insuportável, mas eu vou conviver com ela. Por quê? Porque ela é assim, 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 assada, e é isso que ela pode oferecer. E eu também tenho. Exato, Né? e não Ela esperar é diferente. assim e eu também tenho. E a flexibilidade, né?
para se relacionar. Eu ter flexibilidade, mas primeiro eu preciso fazer esse desenho, eu preciso entender. Ela é assim. Então não ache que ela tá de mau humor todo dia, que ela vai virar para você num dia X e dizer: "Olá, bom dia, que dia lindo". Aí você vai dizer todo dia: "Nossa, como ela tá mal-humorada". Sim, ela é mal-humorada. Entenda isso. Ela não vai apresentar nada Respeitar, de né, o diferente. espaço da pessoa em relação Exato. a como ela... E tá tudo bem. Entende? Então essa habilidade de relacionamento para tudo dá uma expansão pra gente. Fabi, você acha que as mulheres, elas buscam mais desenvolvimento pessoal do que os homens? As mulheres buscam. E eu te falo por quê. As mulheres buscam mais autoconhecimento. Nós temos dois hemisférios cerebral, né? Um hemisfério ele é responsável pela razão e o outro é responsável pela emoção. O Certo. homem, desde quando ele nasce, ele ouve o quê? Não chora, deixa de ser mole. Não, 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 não. Então o homem, ele desenvolve muito mais o hemisfério racional. E nós, mulheres, temos um acolhimento maior da mãe, até do pai, então nós desenvolvemos mais o hemisfério emocional. Então, nós que estamos mais linkada essa parte emocional, nós queremos sempre melhorar, nós queremos sempre mais. Poxa, tem algo me angustiando, ai, tem algo que está me incomodando. E nós, mulheres, Emily, nós trocamos muito experiências. Os homens não trocam experiência. O homem não fala sobre vulnerabilidade para um indicar para o outro alguém, uma terapeuta, né, uma terapia. O homem indica o futebol, o esporte preferido. O homem fala sobre a vida profissional, porque o hemisfério racional dele ele tem habilidade em navegar naquele hemisfério. Então, a mulher, eu vejo muito isso em consultório hoje, a mulher ter dificuldade em trazer o homem para o autoconhecimento, porque o homem, o raciocínio dele é lógico, é matemático. O raciocínio do homem é trabalhar e viver a vida. Pronto, acabou. Por que você fica buscando essa besteira? Para que isso? Para que isso? Para que aquilo? E o homem questiona muito sobre isso. Então, nós mulheres, lembra habilidade de relacionamento, temos habilidade suficiente, estando conectada com o nosso feminino saudável, de fazer o quê? Acolher esse homem, entender que esse é o estilo de vida que ele aprendeu lá atrás e fazer com o nosso poder de persuasão, fazer com que ele entenda a necessidade e a importância do autoconhecimento. Mas não é chegar no homem e dizer, você tem que fazer terapia, meu amor. Olha o que você está fazendo, não é apontando o dedo. A mudança começa em nós. É você gerar uma mudança em você, você começar a colocar o homem, o masculino, no lugar dele de importância. E ele vai dizer, uau, o que está acontecendo? Ela está me valorizando e ela está se valorizando. E aí sim, ele vai entender a importância do autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu deixo o outro fazer comigo o que ele quiser. E ele está dominando, ele é racional. Sim. E não é... Eu sempre falo que dentro de um relacionamento, não é uma disputa. Não sei se você já ouviu falar. Eu falo que o relacionamento é um jogo de frescobol. Não tem vencedor. Qual que é o objetivo do jogo de frescobol? Manter a bola no alto. Se eu jogar a bola torta para você, se esforça um pouquinho mais e mantenha a bola no alto, porque o nosso objetivo é o mesmo, ninguém vai ganhar, nós estamos se divertindo. E o jogo de tênis, tem alguns casais que jogam tênis. O jogo de tênis vai ter que ter um vencedor, mas se tiver um vencedor, vai ter que ter um perdedor. E nesse jogo de tênis, eu vou dificultar o máximo que eu puder para você, porque eu quero fazer um ponto em cima de você. Então, não jogue tênis no seu relacionamento, jogue frescobol, porque senão uma hora um vai perder e um vai ganhar. Para que um ganhe, o outro perde. Isso faz todo sentido. Eu faço terapia, né? Amo fazer terapia. Já faz alguns meses. E teve em um dos momentos na terapia que eu falei isso pro meu terapeuta. Eu falei assim, Denis, aparenta que às vezes eu vejo o Bruno como se eu fosse disputar com ele algo. Porque assim, nós estamos no mesmo time, mas às vezes eu não me sinto a mesma potência que ele. E eu falei assim, eu sei que eu não preciso ser igual a ele. Aí quando veio esse insight de compreender que nós estamos no mesmo time, que a gente batalha pelas mesmas coisas, muita coisa mudou. Remando para o mesmo sentido, né? E só que eu cresci escutando tanto da minha mãe como da minha avó. Nenhum homem vai mandar em você. Tá no sistema. Nenhum homem vai mandar em você. Nenhum homem vai decidir o que você quer pra sua vida. É você que vai falar como que tem que ser. E a minha avó,
Ela era casada e o casamento só acabou porque o meu avô faleceu. Certo. Mas ela era aquela mulher que dominava a relação. Então, Mulher com masculino mais exacerbado, né? muito, muito mais. E aí veio a questão da minha mãe e do meu pai se casar, só que a minha mãe era totalmente submissa ao meu pai. Então era um extremo do outro. E aí a minha avó falava: não é pra você seguir o exemplo da sua mãe. Olha que frase dolorosa. Não siga o exemplo da sua mãe. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Impossível. Impossível de seguir. E era coisas assim que eu escutava quando eu era criança e eu falava: eu vou ser independente. Eu vou ter o meu dinheiro, ninguém vai mandar em mim, eu vou fazer o que eu quiser. Só que eu também tinha o sonho de casar, de me tornar mãe, de cuidar da minha família, de montar aquela mesa posta, de receber os pais em casa, de ter o cuidado do marido, dele segurar na minha mão na hora que for atravessar a rua, na calçada, eu andar pro lado da parede e o Bruno, ele faz isso. Então, ele tem esse cuidado. E às vezes eu não conseguia receber esse cuidado. Quando eu consegui compreender esse ponto, eu falei, nossa, olha isso. Olha, você falou uma coisa que é a chave, Emily, receber. Nós que temos esse histórico de vida de mulheres fortes, né? Aquelas mulheres dominantes que têm um masculino muito alto. Vou falar uma besteirinha, pode? Aquela mulher que tem um pinto maior do que o próprio marido, sabe? Não pode, não podemos ter maior que o marido, porque nós nem temos. Assume que tem, é anatômico isso. É o falo, né, da pessoa. A postura, eu falo. Mas eu sou feminina, eu passo batom, eu uso saia. Não tem a ver com a sua estética, tem a ver com o seu comportamento, E com as a suas minha avó, ações. ela era assim. A minha avó, ela era impecável. Era unha, cabelo, salto alto, saia. Mas quando você ia conversar com ela, O masculino estava alto. pescoço, ela dominava Provavelmente a avó, a sua bisavó, passou por uma submissão. muito. E aí a sua 12 avó, filhos. 12 filhos, submissa, e sua avó diz assim, ó, não é isso que eu quero pra minha vida. Então ela foi do 8, foi pro 80. O sexo era. A minha avó contava que o sexo que a minha bisavó tinha com o meu bisavô era no escuro, só pra fazer. A Era mulher assim, não e não tinha, tinha prazer, não tinha a nada. mulher não tinha direito de ter prazer, ela só dava prazer. E ela apanhava muito do meu avô. E ela apanhava, e olha só, minha avó ela era porreta, hein, gente? Misericórdia. E ela contava muito dessas situações, que ela, naquela época, há muitos anos atrás, eu acho que o quê? Minha avó tinha 50 e... Quando a minha avó faleceu, ela já tinha 59 anos, se eu não me engano. Então, imagina aí, uns 40 anos atrás, ela tinha 12 anos de idade, queria usar batom vermelho, Ó, vermelho ainda nessa época, né? muito meia fina. Aí ela chegava em casa toda. Aí meu avô arranca isso. Você não é uma vagabunda, você não sei o quê. E o meu avô batia nela e ela era muito firme. Então ela não chorava. Ela falava que segurava o choro Uau, pra não chorar. E o meu avô cansava de bater nela. olha isso. Mas ela não chorava. E olha que extremo, nós estamos falando de vó, né? E hoje em dia nós temos muita informação, e aí nós queremos o quê? Fazer diferente. E aí, qual que tá, ao meu ver, é no meu ponto de vista, é um erro. Nós estamos direitos iguais, né? Eu quero criar minha independência. Independência não significa que você não vai se relacionar. Independência, ela não é ruim para um relacionamento. Não vamos culpar a nossa vida profissional, nossa independência financeira. Uma coisa não tem a ver com a outra. O que espanta um relacionamento saudável é a nossa postura. É a postura, não é a sua independência e sua profissão, né? Então aí vem o extremo, eu não quero ser igual, eu negligencio aquilo que é minha raiz e aí eu vou para um outro extremo, vou viver algo muito mais forte. Olha como você tem como, eu diria, vantagem, porque você viu, você tem a história da avó, a história da mãe, e aí você fala, opa, eu posso escolher. O Calma que para aí. mim é saudável, porque o que é saudável para Emily é só para Emily, não é para mim, não é, é só para você. O que é saudável é aquilo que te traz bem-estar. E nós temos o hábito de, eu não vou deixar isso acontecer comigo. E aí a gente se torna mais masculina que a avó e que o próprio marido. E é onde as coisas vão se emaranhando, porque eu não dou espaço para o masculino. O mundo pode girar 360 voltas.
o homem não vai deixar de ser o masculino da relação. E qual que é o papel do masculino saudável? Porque nós estamos com o nosso masculino tão alto que o homem vem para a relação com o feminino dele alto. Porque só se relaciona os complementares, positivo com negativo, quente com frio, né? Então, já que ela é tão masculina, eu vou ter que ser feminina. E aí eu sou o gatinho da relação. Não. Fisicamente, não, você não pode ter essa postura de gatinho. Só que nós não damos espaço para eles serem o leão da relação. E aí você quer um leão, mas você não dá espaço. Aí você acha que o leão da vizinha é mais interessante, mas você criou um gatinho, me desculpe. Então, dê espaço para o leão, do simples ao mais complexo. Desde uma relação sexual, como que isso vai acontecer? Encaminha, direciona, ajuda o seu parceiro. Nós somos responsáveis pelos nossos prazeres. Nós somos responsáveis e eles são responsáveis. E os dois juntos no mesmo objetivo. Então dê espaço, não mate a barata. Chama ele, amor, ai, socorro. Minha filha fala, mãe, tem uma barata aqui. Eu vou lá, bato o chinelo e acabou. Eu faria isso, não tem problema nenhum. Mas eu falo, socorro, chama o papai, chama o papai. Para ela entender a importância do masculino. E não só, eu estou dando um exemplo do simples ao mais complexo. Esse assunto é o seu pai que resolve. Eu poderia resolver. Mas hoje eu aprendi a dar espaço para esse masculino. Olha, eu quero tal coisa. Peraí, deixa eu ver primeiro se ele está de acordo com isso. Imagina, antes, Emily, minha família é extremamente forte, só mulheres. Antes ele chegava e falava, já resolvi. Pronto, mas como assim? O que aconteceu? Aconteceu isso, eu chamei isso, eu fiz aquilo, nananã, ele... Ok. E ele ficando cada vez mais feminino na relação. Virando o coadjuvante. Os dois são protagonistas dessa relação. E entrando, né, nesse assunto, eu tô aqui pensando, lembrando de como que eram as coisas na infância. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, né? E aí, o que acontecia? Minha mãe e minha avó iam trabalhar e eu tomava conta da casa. E eu era a mais velha e mais 2 meninos. Só que se quebrava uma torneira, eu sabia arrumar. Uau. Não. Eu sabia fazer tudo. Então, assim, trocar o gás. Eu sabia trocar o gás. Eu sabia e normalmente com tudo. aquela crença, né? Se vira, aprende para não depender de homem. Exato. Então, eu cresci com esse pensamento. Foi esse pensamento. Quando eu conheci o Bruno, o Bruno, ele é muito cavalheiro. Então, ele carrega sacola. Pode ser uma sacolinha de pão. Carrega. Ele tá com 10, ele não deixa eu levar. E antes eu falava, não, a gente pode dividir, a gente pode fazer junto. E eu dividia com ele. Quando eu comecei a compreender isso, que ele ficava com essa parte masculina mais masculina ainda, eu hoje em dia já entrego a sacola pra ele. Tá certo. Pô, entrego a sacola. Restaurante, é ele que paga a conta. Nossa conta é conjunto, mas é ele que paga. É simbólico, mas faz parte do feminino e masculino, entendeu? Ir pro supermercado, gente, parece uma coisa tão, né? Mas começa a mudar do simples, sabe? Você empurra ali o carrinho, ele empurra o carrinho, você seleciona. Meu marido é virginiano, ele adora tudo metodicamente organizado na sacolinha, então organiza você que eu já tô no carro, e aí ele vai, coloca no porta-mala, senta e vamos embora. Não tem esforço, não tem. Por quê? Ser cavaleiro, dá para o homem ser cavaleiro e masculino quando necessário. Agora, ser cavaleiro e ser feminino, a gente perde tesão. Nós estamos levando a relação para esse lado, mas na hora H, nós perdemos o tesão. Por quê? Porque a gente quer o alfa macho. Toda mulher quer atuando o alfa macho. Eu não quero aquele que pede permissão. Por favor, você poderia abrir a perna, por gentileza? Não! Não é isso que nós queremos numa relação. Então, deixe o homem ser homem. Mas para isso, você precisa se autoconhecer. Porque às vezes o homem chegando, ao oposto disso, por favor, donzela, abre suas pernas e chegando, e a mulher já acha que é um abuso. Mas se conheça e veja até que ponto aquilo é abusivo, invasivo para você. Porque se você não se conhece, você vai estar sempre criticando. Ele vai ser masculino, o problema é porque ele é masculino. Ele vai ser feminino, o problema é porque ele é feminino. Poxa, então o problema está onde? O problema está em nós. Nos conhecermos e saber qual é o meu papel, qual é o meu lugar. A mulher tem muita dificuldade de saber qual é o lugar dela. Sim. Fabi, mas o que é um feminino saudável, então? Elas acham que é vestimenta, elas acham que é parte estética. E não é isso. Não é a parte estética. Volto a dizer, é a parte comportamental, de valorizar o que é importante para o masculino, entenda o que é importante para o seu masculino e valorize isso, mas ele não faz isso para mim. E você vai esperar sentada? Faça você primeiro.
Gere um movimento. Movimento gera movimento. Gere um movimento para que ele possa entender a importância disso e faça para você também. E falar como você se sente, né? Com algumas situações. A comunicação, né? É. A base, a fala, amor, você me fez me sentir péssima. Eu não gosto disso que você faz. Ah, mas foi tão bobeira. Mas para mim, isso que você acabou de fazer é inadmissível. A comunicação é a base do relacionamento. Se ele tiver, eu escutei isso, não lembro aonde, mas se o homem ele tiver frágil, ele respeita essa fragilidade, né? Só que diante dessas crenças que nós ouvimos, não seja dependente, homem, a mulher mostra vulnerabilidade. Ser vulnerável. E ela acha que é ser fraca. E não é. Se você se conhece, você vai passar por momentos de vulnerabilidade, mas eu sei quem eu sou e eu vou voltar. Eu falo que é um eixo, né? A mulher tá ali no eixo e várias coisas vão acontecendo ao redor. No nosso papel de esposa, de mãe, de filha, de amiga, várias coisas vão te tirar desse eixo. E você vai corresponder, mas se você sabe quem você é, você vai voltar. Né? Eu passei por um momento muito doloroso, que foi a perda do meu pai, e eu falava, calma, todo mundo muito acostumado, super alegre, super proativa tal, e eu fiquei muito para baixo. E eu falava, gente, calma, eu sei o que está acontecendo, eu estou de luto, eu não sou isso. Eu estou passando por isso. E às vezes é necessário. É necessário, eu não posso negligenciar o que eu estou sentindo, mas vai passar. Confie em mim que vai passar. Mas por quê? Porque eu me conheço. E eu sei que eu não sou isso. Agora, quem não se conhece, quando se depara com uma dor, se torna aquela dor. Porque não desacopla, não associa. Eu sou isso, dentro disso, eu recebi algumas bonificações de vítima, e aí eu assumo aquele papel de coitada, de dor. Isso é falta de autoconhecimento. É, porque, nossa, você falou de algo fantástico. O papel de vítima também tem os seus benefícios. Tem. E aí você se agarra a esses benefícios e fala, né? Vou estar sempre dentro desse papel. Porque eu consegui coisas estando aqui. Mas você sabe que eu trabalho com a constelação sistêmica, né? E o meu pai teve um diagnóstico de câncer. E quando isso nós nem imaginávamos, foi muito de repente, e esse diagnóstico fez com que a família, então ele centralizou a família dele, a família para ele numa dor, né? Foi muito doloroso. E depois ele teve alta e depois voltou o câncer. E aí veio para mim na constelação. Ele tá conseguindo o holofote que ele nunca teve na vida, de amor, de atenção e de carinho. Então, esse é o benefício da doença. E talvez a pessoa faça essa escolha. E tá tudo bem, porque é uma escolha. Entende? Então, toda doença, todo vitimismo, por mais que você racionalmente diga, mas isso te causa prejuízo, mas o subconsciente achou um benefício, senão ele não estaria ali. Nossa, isso é fantástico. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Se aquilo não fosse benéfico de alguma maneira, eu não estaria ali. Existe o benefício. A traição existe benefício. Tudo que a gente cria na nossa vida existe um ganho por trás daquilo. Senão nós não criaríamos. Sim, concordo com você. Então, a questão da independência, ela não deve prejudicar, né, a mulher. Isso, a independência não pode vir como uma competitividade. Eu sou independente, eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero, mas na hora da minha relação eu sei onde eu coloco o meu masculino e eu sei qual é o lugar do meu feminino saudável. Saiba qual é o lugar do seu feminino saudável, e se você é solteira e você se conhece o suficiente e torna o seu feminino saudável no autoconhecimento, de compreensão, até a nossa forma anatômica, né, Emily? Nós temos a gente chama de Oni. O formato dela é de receptora. Do homem é o quê? É de mantenedor. E a mulher, ela é receptora. Então, se conecta com essa energia de ser receptiva e compreensiva com você mesma. Quando você está no nível de um feminino saudável, você atrai um masculino saudável. Eu só atraio porcaria, eu tenho dedo podre, então você precisa se conhecer. O problema está em você, não está em quem você atrai, desculpa. Você precisa se conhecer um pouquinho mais. E isso também consigo ver minha vida aí, gente. Olha só. Antes de encontrar o maravilhoso, digníssimo do meu marido, né? Deus enviar ele. Eu estive em um relacionamento por 4 anos e foi um relacionamento mega abusivo, né? Assim,
Só pra voltar um pouquinho. O meu pai, hoje ele é uma pessoa fantástica, mas na adolescência e na fase adulta, entrando na fase adulta dele, ele fazia coisas que eu não gostava, que eu não admirava e que eu acompanhava, porque a minha mãe engravidou com 15 para 16 anos e o meu pai, ele tinha 17 anos. Então, quando eu tinha 5, 6 anos, eles eram mais novos do que eu. Então, eu via coisas que eu não gostava. Entrei na faixa etária de 9, 10, 11 anos e acompanhei situações que eu não achava legal. Meu pai ofender a minha mãe, uso até mesmo de bebida demais, de droga. Aconteceu situações assim. E eu acompanhei. Certo. Quando eu entrei nesse relacionamento, eu falei assim, bom, o que eu não quero? Eu não quero alguém que use droga ou que eu quero alguém que seja da igreja. Olha só. Então tá, fui pra igreja. Aí, comecei o relacionamento com ele e ele me ofendia. Ele falava que eu era gorda, que eu era feia. Isso depois de um tempo, que homem nenhum iria querer ficar comigo. Eu era o masculino da relação, só eu trabalhava. Eu dei 2 carros pra pessoa, tipo, ajudei a pagar. E eu tinha o quê? 20 anos de idade, mais ou menos, né? Até eu entender, aceitar. A minha fala era o seguinte: não, mas pelo menos ele não faz X coisa. Pelo menos ele não é desse jeito. Então, eu enxergava como o mínimo ele estava sendo. E eu imaginava que era só aquilo que eu ia encontrar. Que eu já estava bem com aquela situação. Com 20 anos de idade, 19 anos de idade. As pessoas, a gente tá muito em alta essa história da Ana Hickman, né, do relacionamento tóxico abusivo. A pessoa que tá num relacionamento tóxico abusivo, porque as pessoas perguntam assim, nossa, mas ela ficou 4 anos, ficou 6, 10, 20, e como assim a pessoa não percebe? Ela não consegue. Ela não consegue, além dela não conseguir, você falou um fato muito importante. O homem, né, vamos falar de relacionamento amoroso, o homem, ele pode fazer 10 coisas tóxicas e abusivas. Se ele faz uma boa, ela vai ressaltar essa parte boa. Mas ele é um excelente marido. Mas você acabou de falar que ele fez isso, isso, isso. Não, mas quando estamos nós dois, vai mexer no núcleo familiar dessa pessoa. Entende? Tá no núcleo familiar. Por quê? Isso tem muito a ver em tem relação com o nosso merecimento. Se você me chegasse no meu consultório, eu iria olhar a relação com a sua mãe. Lá da infância, como que era a relação com a mãe? Por quê? Não se sente merecedora daquilo que de fato é bom. Se eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, eu não vou receber do mundo, do universo, de Deus, aquilo que de fato eu mereço. E não ter uma relação boa com a minha mãe não é aceitar os atos, as atitudes da minha mãe. É saber aquilo que ela pode oferecer. Essa é a minha mãe. E eu honro e respeito a vida que a minha mãe me deu. O que ela faz, eu não concordo, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas essa é minha mãe. Então, esse é um passo muito importante. A mulher que não se vê merecedora de um bom relacionamento, ela precisa olhar para a relação dela com a mãe dela. E isso, assim, acho que foi nesse período em que eu queria terminar e eu não conseguia, que eu comecei a ler livros que falavam, né, sobre autoajuda, sobre relacionamento, como ser suficiente, coisas assim. E aí decidi terminar e mergulhei mais ainda. Aí fui entrando nesse ponto de inteligência emocional, compreendendo. Naquela época eu nem tinha Instagram, porque eu não podia ter Instagram. Então eram coisas assim. E aí eu conheci o Bruno em uma fase que eu já estava melhor emocionalmente. Muito melhor. Mas ainda assim eu não tinha confiança que hoje eu tenho com ele, porque eu imaginava que ele ia fazer coisas que o outro fazia. Imagino que ele pode ter passado, que vocês podem ter passado juntos até ele conquistar esse espaço de confiança, porque não é fácil. Não. Né? A gente tá sempre confiando, desconfiando. Sabe aquela frasezinha? O que vai vir de pior? Porque tá bom demais para ser verdade? Aí a gente vive vibrando por isso, né? Até a gente acreditar, eu acho que a religiosidade ajuda muito. Eu acredito muito nessa potência do masculino provendo, né, essa segurança para o feminino, faz com que a gente
gente se flexibilize e olhe com outro olhar para uma relação. Mas não é fácil. A maioria das vezes, Emily, dentro do nível que você está falando, eu comecei a ler, o outro lado da relação vai criticar, vai impedir quantas pessoas, quantas mulheres deixaram de fazer terapia porque o marido dizia assim, você está ficando pior do que você já é. Por que está ficando pior? Porque ela está ganhando voz, porque ela está ganhando espaço, porque ela está se conhecendo. E quando você se conhece, você se posiciona. E você só tem força na vida quando você está no seu lugar de força. O meu lugar de mulher, o meu lugar de filha, o meu lugar de mãe, cada um tem um lugar, é um sistema. Para uma empresa funcionar, não tem que estar o funcionário, o supervisor, o gerente, a família é a mesma coisa. Eu tenho que estar o pai, a mãe, no relacionamento tem que estar o marido, a esposa lado a lado. Tudo tem uma hierarquia para funcionar. E aí ele percebendo que você está buscando ajuda, seja terapêutica ou seja através de livros, ele vai dizer, opa, ela vai... Porque o abusador, ele é consciente. O abusado não. Mas o abusador, ele faz intencionalmente o que ele faz. Ele tem um processo de vida que leva ele a isso, é uma doença, é patológico, tá? Precisa ser tratado, mas ele faz com intenção. Só que a vítima não percebe a intenção. Todo mundo ao meu redor percebia. Minha família percebia, todo mundo. Só que eu não também... O fato de eu ser ensinada, ninguém manda, ninguém fala, ninguém opina. A minha família não falava. Com 19 anos de idade, eu achava que já... Tipo, hoje eu tenho 28, eu falo, misericórdia, tem tanta coisa pra me aprender. Já achava que era o suficiente, né? Com 19, eu achava que já sei o que eu vou fazer da minha vida, já entendi. Então ninguém falava. Quando eu decidi terminar, foi um choque. A família, não é possível. E quando eu tive tanta consciência do que estava acontecendo, parece que era assim, ó. Fez assim. Que ele mandou buquê de flores, eu recebi o buquê de flores e deixei jogado em cima do tanque. Nem... Quando a chave vira, ela vira verdadeiramente. Isso é importante. E assim, por que eu entrei, né, nesse ponto de, tive um relacionamento ruim, era desse jeito e hoje tá diferente? Porque eu imagino que é importante falar que é possível mudar. É possível mudar. Nós temos essa capacidade, nós temos essa flexibilidade. Ah, não, eu sou assim, vou morrer assim. Não, isso é uma crença também, né? Que pode ser trabalhado. É uma crença que pode ser trabalhada constantemente, diariamente. E o que nós estamos falando? Sobre o nosso poder interior. E quando nós estamos conectados com o nosso poder interior, e esse poder não é de ser melhor que o outro, é de saber pôr limite no outro, não perder a sua individualidade. O outro não pode ser invasivo, nem um filho pode invadir a nossa vida. Entende? Quando eu acabo cedendo, sendo flexível demais, seja por um amor, né, amor cego que a gente fala na constelação, seja um filho, seja marido, seja o que for, eu perco quem sou eu me distancio da minha essência. Deus fez cada um por essência. Então eu não posso viver a sua vida e você viver. Por mais amor que eu tenha por você, eu tenho que viver a minha vida. E pode ser que você faça parte dela, mas pode ser que também não faça parte dela. Então se conheça o suficiente para saber disso. Então a potência é você assumir quem você é. Embora todos estejam falando, você está ridícula, mas você diz, mas eu estou me achando linda. E você assume e sustenta. A nossa verdade não é absoluta, e eu não estou falando disso. Se você tiver naquela dúvida, eu não sei se meu cabelo tá legal, você vira e falar, Fabi, seu cabelo não tá legal. Opa, eu vou parar para pensar. Agora, se eu tô me achando linda e maravilhosa, e você falar, Fabi, seu cabelo não tá legal, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Por quê? Porque eu sei quem sou eu. E é muito relativo. O que é bonito pra mim, o que é bom pra mim, o que é bom ou bonito pro outro. A gente tem que... Eu defendo muito essa questão de sustentar. O que é que você vai sustentar? Está pronto pra isso? Quando eu isso falei mesmo? pra você que eu fui no nicho da sexualidade, eu fui muito criticada. A Bruna tá de prova com isso. Exibida, tá praticamente na menopausa e tá se achando qual é a dela. Eu fui muito criticada e eu sustentei. Eu não vou falar pra você que não teve momentos que eu titubeei, no sentido, opa, mas eu virei e falei, peraí, mas tá me fazendo bem. Mas isso, e pessoas muito próximas. Pessoas que no início até me ajudaram a entrar nesse mundo. E quando percebeu que eu desbravei, disse, você é ridícula? Qual é a sua? As pessoas, elas querem nos ver bem, mas não melhores do que elas. Exato, a frase é exatamente essa. Eu quero você bem, mas no mesmo nível que eu, abaixo.
Estar no mesmo nível já é muito, tá? Um pouquinho abaixo, porque melhor que eu jamais. E aí é onde eu fui começaram as críticas e não foi fácil sustentar. Aí é por isso que é importante, né? Tem aquela questão é, do grupo de 5 pessoas, quem são a média das 5 pessoas, e também andar com pessoas melhores do que você. Exato. Porque as pessoas melhores do que você, elas não vão te enxergar dessa forma. Elas vão te impulsionar. Não, ó, dá, porque ela já compreendeu isso e ela também está andando com pessoas melhores do que ela. E essa é a corrente de crescimento, com certeza. Então aí você vai acompanhando e vai chegar um outro momento e é fases, né? É muito fantástico isso. É fantástico. E sabe o que é mais interessante? Nós estamos, né, eu diria que eu estou no processo, né, de tudo isso. E você parar e olhar para trás e falar quantas coisas eu construí. Quantas pessoas estão junto comigo, quantas transformações, quantos propósitos de vida eu toquei. Isso é mais fantástico. Se você se apegar aos que estão te criticando e não estão vivendo o processo de vida deles, você vai parar no meio do caminho. O convite, ele é muito sedutor para você parar. É muito sedutor. É muito, olha, é diariamente. Nossa, isso é outra coisa que, olha... E assim, parece que quando você começa a se descobrir, o seu brilho, ele... Você pode estar a mais simples das simples, mas você chega, né? E aí, esse brilho chama a atenção das outras pessoas. Incomoda. E aí, e também vem propostas, né? Vem propostas. Eu quero você fazendo isso comigo. Vamos fazer. E se você não tiver muito bem centrada no que você quer, trabalhando aquilo, fortalecendo aquilo, você abre mão. E você se perde. Perde relacionamento, vai perdendo várias coisas no meio do caminho. Sabe? Então, determinar aquilo que eu quero e aonde eu quero chegar e saber onde eu estou no meu propósito de vida faz com que a gente se centra e fala, opa, isso faz parte, isso já não faz parte. Isso eu quero, isso já faz parte isso vai ferir os meus valores e os meus princípios. Né? E aí a gente vai conseguindo tirar do caminho, porque senão é muito, ainda mais nessa área de autoconhecimento que eu estou, é muito sedutor, cada vez mais a competitividade, cada vez mais milhões de pessoas sendo, eu quero não sei quantas pessoas na minha palestra, eu quero pessoas que de fato quero mudar. Eu quero pessoas que de fato tocou o coração de que eu preciso realmente de algo, eu não quero número. Eu quero pessoas. Senão a gente começa a achar que só tem o resultado quando tem número. Quando tem número. E é o ego, né? Aí é o ego gritando de que, olha, se você tem 20, você não presta, mas se você tiver 200, olha, acho que vou começar a te dar atenção. Não tem o número lá de quantos seguidores, de curtidas. Nós não somos números. Eu acho que foi com a Priscila Lima, que ela estava aqui, nós estávamos conversando sobre isso, e ela trabalha com a questão do Mercado Livre. E ela faz live, às vezes, ela faz muita live. Muita. E ela faz live, e às vezes eu entro nas lives dela, tem 3, 4 pessoas. E ela tá ali constante. Ela tem a audiência dela e ela não deixa de fazer porque tem 3, 4 pessoas. Aí nós entramos no assunto que às vezes a gente acha que 100 seguidores, 200 seguidores é pouco, mas tenta reunir essa quantidade de gente em um ambiente. 10 pessoas já é difícil, então se tem 100, se tem 200 ali te acompanhando, se tem 50, é aquelas pessoas que precisam. E é melhor ao invés de 100, você ter 5 interessados do que 100 ali só te ouvindo, só deixando aquilo ligado, fazendo outra coisa. Acompanhando, exatamente. E qualidade, não quantidade. E teve, acho que dentro do processo, tanto de empreender como de autoconhecimento e busca pelo crescimento, né, pessoal, você entra nessa fase de, tipo, eu pelo menos entrei. Eu quero ter... Teve, eu acho que no ano passado, que a minha meta era ter 10 mil seguidores. Quero ter 10 mil seguidores. Aí entrava e saía. Eu nunca vou conseguir, não vou conseguir. Até que eu parei e falei assim, bom, se pelo menos eu tenho 1000 e alguma coisa. Se 1000 pessoas comprarem do meu produto... 1000? Nós estamos falando 1000, né? São muitas pessoas. Eu brigo muito com a Bina sobre isso. Fabi, não é número, para de olhar isso, tá bom. Tá bom, eu parei. É muita gente. Se na minha caixinha de enquete 15 pessoas responderem e 5 ali fecharem... É bastante. Então, é que a gente se impressiona com a grama do outro. E aí deixa de contemplar o seu momento, o seu processo, Exato, né? Exato. Infelizmente, é a parte ônus da rede social.
né, que faz com que, nossa, mas a tal pessoa tem tanto, tal. Você não sabe se a pessoa comprou, você não sabe o histórico daquela pessoa. E muitos, se a gente for ver o histórico, a gente sabe de histórias e histórias que você fala, eu não quero viver isso. Então, se você não quer viver isso, viva o real, não idealiza. E essa questão de não quero viver isso é muito fantástico, porque eu acredito que Deus permitiu. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, então tudo que eu quero fazer, eu peço para Deus, Senhor, antes de eu tomar qualquer decisão, coloca paz no meu coração sobre aquilo. Então, se eu sentir paz sobre qualquer decisão, eu sei que tá certo. Se tá muito difícil, tem alguma coisa que não tá fluindo, não é aquilo Hora ali. de recuar e pensar um pouquinho mais, né? E aí, eu pedindo nessa questão de ter muitos seguidores, de ter muita visibilidade, aconteceu que eu comecei a atrair pessoas com muitos seguidores. E eu comecei a ver, acompanhar a vida de algumas pessoas, até nos bastidores, como que era. A questão de, eu tenho que estar ali todo dia, eu tenho que, e é assim, Um sacrifício. é muito, e eu olhei e falei assim, não é isso que eu quero. Não quero atrair as pessoas pela quantidade de seguidores que eu tenho. Não quero que comprem o meu produto por conta disso. Não é dessa forma. E aí você começa a filtrar, você fala, o que é que você negocia? Seus valores, seus princípios é negociável? Não, tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis, principalmente na vida profissional. E aí você filtra, né? Você começa a olhar, você fala... eu acho que entra naquela questão que você disse de estar com o seu feminino saudável, porque você começa a estar atento, né, ao que acontece. E eu falo principalmente na vida profissional e o feminino saudável, Emily, porque quando a gente fala da vida profissional, a gente envolve dinheiro. E dinheiro tem uma potência, tem uma força muito grande. Não seremos hipócritas de dizer que não, somos dependentes, né, de dinheiro, estamos a serviço, o dinheiro está a nosso serviço, e isso corrompe muitas coisas. Né? Quando entra a energia, porque dinheiro é energia, né? Nós fazemos dinheiro, ninguém ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, nós estamos aqui, fazendo dinheiro, né? Então, quando envolve dinheiro, são as duas energias mais fortes, ao meu ver, do universo aqui, né? Que é o dinheiro e a sexualidade. A sexualidade traz vida, traz movimento, traz criatividade, traz relacionamento, e o dinheiro sustenta tudo isso. Então, se nós não estivermos alinhados a essas duas energias individualmente, a gente se perde muito. Aonde eu quero chegar? Vale a minha paz? Está caro demais. Né? Acho que a paz, aquele conforto no coração quando você recebe um convite, aquele convite que você fala, aquilo me acelerou, me deu um mal-estar, uma coisa. Não, mas até que ponto nós estamos sendo focadas e até que ponto nós estamos sendo teimosas? Tem coisa que é teimosia, Deus está falando, é ali. Não é foco, né? Não é persistência. Foco, não, é teimosia. Autoconhecimento traz essa clareza. Deus está fazendo, vai para lá e você tá, não, mas aqui, ó. Mas aí eu vou fazer isso, não, mas aqui, ó. Isso daí é teimosia, a menina mimada. Sabe, é manha. Não, aí a gente usa o nome. Não, eu estou focada. Tá doendo, tô rasgada, tô deixando 5 para trás, mas tô mantendo o meu foco. Tá errado. Até porque, no meu caso, eu aprendi, né, sobre isso, sobre ser forte, né, sobre muito. Aí cria uma resistência, uma né? resistência. Qualquer coisa que derruba, não, né? E aí você começa a buscar. Eu não, é como eu falei, né, para você no início, não conhecia essa questão de terapia sistêmica do lado feminino, não sabia. Eu acredito também que muita coisa, pela nossa curiosidade, a gente consegue ir investigando, né? De uma forma, não sei se pode ser instintivo, porque esse lado nosso feminino nós temos. Pode ser algo instintivo? Nós somos muito sensíveis, né? É o que eu falei, a nossa conexão com a parte emocional. E aí o que acontece? Nós somos 50% pai, 50% mãe, né? Completando uma certa idade, tem o livre-arbítrio. E aí a sustentação, a base que os pais deram. Eu ouço muito assim, Fabi, eu vim fazer terapia porque eu não quero ser igual a minha mãe. Ixi, já é igual a mãe. Parou, a conversa já tá ali. Então, trabalhar isso, de saber honrar os pais, de saber olhar essa linhagem feminina. Nós trazemos muito forte a linhagem nós somos mulheres, então a linhagem feminina é muito forte em nós. A história da sua bisa, da sua trisavó, bisavó, da sua avó e da sua mãe. E não tem como negligenciar isso. A gente sempre associa, Emily, a uma árvore. Eu quero dar bons frutos, que são os nossos filhos. Só que se eu não cuido da raiz dessa árvore,
se eu não adubar essa raiz, que são os nossos pais, que é a nossa família de origem, que é a nossa história, e falar assim, ó, eu sou o que eu sou porque eu vivi isso, mas hoje eu não sou mais isso. Hoje eu tenho as minhas escolhas. E aí sim eu fortaleço o tronco e dou bons frutos. Agora, se eu quero ter bons frutos, não cuido da folhagem, não cuido da raiz, essa árvore vai chegar uma hora que qualquer vento tomba. Então a importância de olhar para o sistema familiar é esse. Entende? Não é eu lá fazer as pazes com os meus pais. Se for isso, tá tudo bem. Mas não é, porque as pessoas negam, falam muito isso. Não, meu pai não. Ai, não quero papo com a minha mãe. Não é querer papo, não é na vida adulta você querer conviver. Fica difícil mesmo, porque hoje eu tenho as minhas escolhas. Então, minha mãe é visita. Não dá certo mais morar junto. E tá tudo bem. Porque talvez ela não concorde com as minhas escolhas de hoje. E eu não concordo com as escolhas dela. Mas ela não deixa de ser minha mãe. E eu não deixo de respeitar que para eu estar aqui, ela teve que vir antes que eu. Sim. Eu tenho que respeitar isso. Eu fui cortar um pedaço de bolo e eu falei assim: o meu primeiro pedaço vai para a pessoa que me ensinou o que é amor, uma pessoa que me ensinou o que é vida. E minha filha foi crescendo, assim, ela falou. E aí, o meu primeiro pedaço, e comecei a falar várias coisas. E aí eu peguei e virei e dei pra minha mãe, que estava ao meu lado. Minha filha fez, meu marido. E eu peguei, dei um abraço, um beijo na minha mãe ficou emocionada, e eu fui lá pra minha filha e disse assim, ela falou assim, achei que fosse eu falei, eu sei que você achou que fosse você, mas se a vovó não existisse, eu não existiria, e você também não existiria, então eu preciso começar por ela. Ela olhou pra mim e falou, você tem razão, mamãe. Então é honrar isso. Estou falando de uma forma muito simbólica, né, para mostrar para minha filha, mas é honrar a importância, a né? importância, porque quem eu sou vem de longe, quem você é veio de muito longe. Tem muitos atrás de você que tiveram que passar, muitas mulheres tiveram que passar por abuso, muitas mulheres que não sabem nem o que é prazer, nunca teve um orgasmo, para que hoje você pudesse, com tantas informações, explorar isso na sua vida, de maneira o quê? De maneira sagrada, não de maneira profana, não através da pornografia, e sim através de respeito com o seu corpo e com o seu marido, a descoberta dos dois juntos. É dessa maneira que nós precisamos passar adiante essa vida que nós temos. É dessa maneira que eu mostro para minha filha, com amor, com carinho, papai e mamãe vai namorar, papai e mamãe se ama, porta fechada, não bate na porta porque o papai e a mamãe tá namorando. Você fala? Falo. Nós temos um corredor, né? Que legal, nunca tinha visto. Os quartos ficam nas extremidades desse corredor. E para descer a escada para ir para a sala é entre os meios. E ela sabe, a porta tá fechada é um sinal, papai e mamãe tá namorando. E tá tudo bem. E aí a gente desce, ela já fica olhando, sim, papai e mamãe se amam, e nós estávamos namorando, eu não preciso fazer na frente dela, mas ela precisa saber que isso existe, existe com respeito, existe com amor, faz parte. Nós não somos da cegonha, nós viemos de um ato sexual, todos, a única coisa que a gente tem em comum é a forma que nós chegamos até o mundo. E a gente pensar que o sexo não veio de Deus, se ele formou o homem e a mulher, e isso provém vidas, veio de quem? Só que de maneira correta, de maneira respeitosa. Primeiramente, nos respeitando, autorrespeito, respeito ao próximo. Quando eu me conheço o suficiente na minha sexualidade, aí sim eu posso transbordar e passar para você. E aí é a hora de se relacionar. Só que, infelizmente, nós lá atrás, nós conhecemos o sexo através de quem? Dos parceiros. E eles conheceram através de quem? Da pornografia. Então, o sexo chega de forma muito errada para nós. E nós precisamos passar diante muito profana, né? Muito profana. Essa é a parte ruim. Nós precisamos passar isso. Na escola tem educação sexual, só para o índice de natalidade, de doenças, e não por informação. Não é. Recente, minha filha teve uma aula, ela foi me falar, eu falei, é o básico do básico do básico. O nome de cada... Não é assim. Não é só isso. Entendeu? Nós precisamos aprender a fazer. Lógico que é muito individual, só que se eu souber que eu tenho a liberdade de explorar o que é meu corpo, minhas regras, meu território, e aí sim, com certeza eu te garanto que a relação com o próximo vai ser muito mais saudável, porque eu tô íntegra e eu tô conectada com o meu feminino. Perfeito, Fabi. Nossa, gente, que podcast, né? Ai, é muito bom. Cada pessoa que vem aqui, eu aprendo, tiro várias dúvidas e falo um monte da minha vida, né? Todo mundo já sabe da minha vida, de tudo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. É saber que é um ser humano que tá ali, né? Não é uma perfeição, é um ser humano em processo de aprendizagem. Estamos todos em processo de evolução na vida. Fabi, muito obrigada pela sua participação, eu amei.
E passa pro pessoal suas redes sociais, como que funciona a sua terapia, quem quiser fazer, até mesmo a questão do treinamento comportamental, que você falou. Isso, A parte do treinamento também. legal. Compartilha, né? E aí a gente vai divulgar. Eu acho que vai ser muito bom para você também. Tá. O meu trabalho, eu faço atendimento individual em consultório, tá? Eu tenho mentoria para mulheres empreendedoras na parte terapêutica. Eu cuido da parte terapêutica de mulheres empreendedoras. O empreendedorismo, ele é muito solitário, né? Então eu trago essa compreensão e esse acolhimento terapêutico. Trabalho com constelação familiar, eu faço workshop mensal, quinzenal, sobre constelação familiar e trabalho com a sexualidade sistêmica através de treinamento comportamental. Eu tenho um treinamento em fevereiro, né? Esse ano não mais, mas esse ano eu tenho workshop de constelação e eu tenho a mentoria que vai retomar. Nós estamos aí na terceira edição da mentoria de mulheres, chama Mulheres com Propósito, que é você descobrir o seu propósito alinhado com a parte terapêutica, com a sua história de vida e alinhado a todo o seu sistema familiar. Você entender por que você faz o que você faz. Nós só chegamos no êxito se nós descobrirmos o porquê fazemos o que nós fazemos. Fazer por fazer é sobreviver. E dentro da mentoria você aprende a viver e não mais sobreviver. Sobreviver é um dia após do outro, é empurrar com a barriga. E viver é você usufruir de cada segundo. Uma gratidão por uma água, uma gratidão por uma relação como essa, uma gratidão por tudo que você vive, para que você possa sim avançar, ter degraus de evolução cada vez mais, com mais consciência, usufruindo da vida. Minha rede social é Fabi Martins Terapeuta, tá? E o meu telefone, a gente pode deixar escrito? A gente deixa aqui o telefone 011 99894 2343. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Fabi, a gente pode dar um presente para o pessoal do Protagonizando? Pode. Sexualidade feminina, o curso Pode. online. A gente pode dar um cupom. Olha, eu vou dar um voucher de quanto que eu faço? Vamos dar um voucher de R$100 de desconto. Ó, legal. Eu tenho um curso na plataforma, um curso gravado, mas uma vez por mês vocês têm a minha presença ao vivo no Zoom. Esse curso é de sexualidade feminina. Lá nesse curso, desde que você descobrir com você mesma o que é ter um feminino saudável dentro das informações que eu trago para vocês. Lá tem uma participação do masculino saudável também, tem participação falando sobre autoestima. E lá nós falamos sobre a ginecologia natural, como que você faz para soltar toda essa energia estagnada no nosso útero, no nosso ventre, que é a nossa história, onde a gente carrega a nossa história de ancestralidade. Então aqui, ó, Bruna liberou um voucher de R$100, é só entrar na bio do meu Instagram, que eu vou estar liberando para vocês esse voucher do curso de sexualidade feminina. Vocês podem ter certeza que vale muito a pena. Maravilha, gente. Fantástico, hein? Não percam essa oportunidade. O voucher também está disponível para mim? Claro, claro. Comece por você. Então, gente, vou participar. Nos encontramos lá. A gente vai deixar na descrição. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui. Fiquem até o final e encaminhem, né? Claro, né? Você ficou até o final. Olha eu. Tava bom, né? Um podcast sem um fora. Uma gafe. Mas tudo bem, né? Compartilha com alguma amiga, compartilha com o seu marido. Você pode compartilhar com o seu marido esse conteúdo maravilhoso para trazer saúde, né, emocional para sua vida pessoal, para sua vida sexual, tudo. É muito importante isso, tá bom? Entrem em contato com a Fabi, sigam ela nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês até aqui de novo. Beijo. Obrigada, Emily. Imagina.